Amém? Vamos orar pela vida dela, queridos. Estende a mão para cá. Senhor, nós te louvamos pela vida da Cíntia. Obrigada pelo coração da tua filha, pela disposição que ela tem em servir ao Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que nessa noite a tua filha seja um instrumento nas tuas mãos, que o poder do Senhor esteja fluindo através da vida dela e alcançando a tua igreja. Pai, nós declaramos que os ouvidos estão abertos, as mentes estão cativas, os corações estão rendidos, para que nós possamos receber do Senhor através da vida da tua filha, que venha autoridade, unção, graça do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Sim ou não? Se não tá, vai ficar. Se tá mais ou menos, vai ficar melhor. Amém? Eu não sei quem é mais doida, Luciana que me convida ou eu que aceito. Ai, gente, esse convite foi feito e foi muito engraçado o que aconteceu nesse dia. Eu estava em casa, a gente está mexendo com reformas, estava mexendo com reformas, e aí eu e o Cláudio estava dando um jeito lá em casa, e eu estava em cima de uma escada, no 5º degrau dessa escada, e meu telefone tocou, e era a Lu. Aí eu peguei o telefone, aí ela me mandou mensagem: irmã, posso falar com você? Eu falei: pode. Pensei assim: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Pensei nos meninos logo. Aí, pode ligar. Ela ligou, eu no alto da escada. Aí ela foi e falou: irmã, você aceita ministrar no grupo de mulheres? Gente, eu dei um grito, eu quase caí da escada. Eu falei: meu Deus! Eu falei: irmã, vou orar. Mas eu desliguei o telefone e automaticamente a palavra veio. Eu creio que ela me deu liberdade de ministrar sobre o que viesse ao meu coração, mas eu não podia fugir desse tema. Eu fui literalmente, quase lançada do chão, no propósito ao chão. Mas eu não podia fugir desse tema. Lançadas do chão, lançados, Estamos reunidos em irmãos. Hoje não são só mulheres. Do chão ao propósito. E o chão a gente já conhece bem, né? O chão a gente já conhece bem. Muitos de nós já passou muito tempo no chão. E se você não passou, ou está passando, ou vai passar pelo lugar de chão, é verdade. Eu quero te dizer que Ele quer te lançar desse lugar para o propósito que Ele tem para você. Um dia de madrugada eu estava orando não, eu sempre acordo 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. É infinito, irmãos, não tem fim. 3 horas da manhã na minha vida. Pode me mandar o WhatsApp que eu estou acordada 3 horas da manhã. E eu pensando nesse lançadas, na hora me veio a imagem de uma catapulta. Todo mundo deve saber, a gente já viu em filmes de guerra, da Idade Média. É uma catapulta, é um instrumento de guerra que era usado para arremessar contra o inimigo. Algo contra o inimigo, para atingir o inimigo. Eu gosto muito de dicionário, porque eu amo português. Eu sempre gostei, eu sou de humanas, não sou de exatas. Sempre gostei de português. E eu gosto muito de dicionário. E quando eu acordei, me veio aquela imagem, uma catapulta lançando. Me veio essa imagem, eu fui no dicionário para entender o que é uma catapulta. E olha o que é. Significado: arremessar, lançar algo com grande força, impulsionar, fazer progredir, crescer,
Eu quero declarar isso sobre nós nessa noite, porque essa palavra é para mim também. Que Deus vai lançar você com grande força nesse tempo. O chão, você já passou tempo demais aí. E eu quero que a gente pense nisso, que a gente juntos comece a meditar. A gente comece a examinar as escrituras e entender aonde que eu estou. Qual é o meu chão hoje? Existem muitas pessoas aqui que talvez não experimentou esse lugar de chão, que está voando. Mas muitos aqui já passaram, estão passando ou vão passar por um lugar onde paralisou sua vida, onde você estagnou, onde você não está vivendo aquilo que Deus planejou para você em plenitude. Meu irmão, esse não é o nosso lugar. Eu não estou falando que não é um lugar onde você não vai ter problemas, desafios, mas é possível viver uma vida plena em Deus, mesmo estando dentro de desafios, mesmo estando dentro do furacão. É possível a gente ter uma vida plena no Senhor. Amém? Então eu quero que enquanto a gente vai estudar aqui um pouco a palavra, você comece a se examinar. Vamos fazer como Paulo hoje, sabe? Examine-se o homem a si mesmo. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Aonde eu estou nesse lugar? E foi lindo, porque ontem a Si, ela começou a falar o que eu ia falar, e eu comecei a rir lá de trás, e eu olhava para dentro, e eu falei, Deus é muito bem-humorado. Deus é muito bem-humorado, cara. Porque ela começou a falar, e eu, meu Deus, Deus. E Deus foi confirmando também, né? E ela começou a falar de Esther. Esther, ela era uma menina pobre, órfã, sem família, não é assim? Sem destino, sem propósito. Era a vida da Esther era o quê? Sobreviver. Não era viver, era sobreviver. E Deus levantou Esther, tirou ela daquele lugar e colocou ela como rainha. Gente, pensa. O reino que ela vivia era um dos mais poderosos da época. Ela era a mulher do homem mais poderoso, rainha. Uma menina pobre, órfã, sem ninguém. Deus coloca um Mordecai na vida dela. Levanta ela. Coloca ela naquele lugar. E aí, ela entra num lugar de conforto, prosperidade. Vamos ler lá em Esther? Esther 4:14. Você coloca aí para nós, então? Se você quiser abrir na sua Bíblia, Esther 4:14. Então nós já entendemos. Uma menina pobre, Deus honrou, colocou ela num lugar grande, espaçoso, próspero. Volta no 13, Vitão. Vamos ver. No 12. Só para a gente dar uma contextualizada. Pode ser no 12? Então saiu a carta, Amã mandou por todo o reino, vou matar todo mundo. Esther, uma judia. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, e aí ela fala, mas o que você quer que eu faça? O rei não me chama. Eu preciso que o rei me chame para eu entrar lá. E aí Mardoqueu, quando informaram Mardoqueu, ele mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. 14. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, mas os judeus, de outra parte para os judeus, mas você e sua família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Irmãos, pense que Esther estava num lugar muito confortável. Estava resolvida a vida dela.
Ela poderia falar simplesmente, não, aqui é meu chão, cheguei. Mas ela não, a ideia de ficar no conforto, ela não comprou essa ideia. E me preocupa muito hoje em dia, nós estamos vivendo numa sociedade do conforto. Eu ouvi uma pregação há uns 15, 20 anos atrás do pastor Emílio, quando ele veio na nossa igreja, e ele falou sobre isso, sobre como que, olha só, 15, 20 anos atrás, nós estávamos buscando conforto, e ele citou o sofá, que a gente queria um sofá confortável, com porta-copos, retrátil, nada contra, eu tenho um sofá retrátil, inclusive amo. Mas nós estamos numa sociedade que quer buscar o conforto, o conformismo. E esse chão nos impede de chegar ao propósito. Esther não se conformou ao conforto. Ela se levantou para aquele tempo e cumpriu o propósito que Deus deu para ela. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nada contra nós termos uma vida melhor. Nada contra termos prosperidade. Nada contra Deus nos levar a lugares maiores. Mas se não for para o propósito, para a glória de Deus, é em vão. É em vão. Trabalhar de sol a sol e não desfrutar, e não ser para a glória de Deus, é em vão. E nós vivemos nessa sociedade onde a gente quer tudo muito confortável para a gente. Tudo muito bom para a gente. O culto tem que nos servir. A igreja está para servir mesmo. Mas a gente não quer servir também, a gente só quer ser servido. A cadeira tem que ser confortável. Tudo bem ser confortável, não tem problema a cadeira ser confortável. Mas você consegue entender que é uma cultura? Você consegue perceber? É uma cultura que nós estamos nos conformando nela. Aonde eu quero o meu benefício. Uma cultura humanista, onde eu me coloco no centro, onde eu tenho que ser muito bem tratada, onde eu quero ser sempre muito abraçada. Mas eu não quero servir ao propósito de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Enquanto eu for falando, comece a se avaliar com sinceridade. Se você está nesse lugar, em outros que eu vou dizer. Se eu estou nesse lugar. Porque essa palavra bateu em mim primeiro. Ela bateu em mim primeiro. Deus foi mostrando para mim que muitas das vezes a gente está nesse lugar. Onde a gente não quer cumprir porque a gente quer ficar confortável. Não atrapalhem a minha vida. Eu quero descansar, eu mereço. Eu trabalho muito. Sempre eu. Mas eu quero declarar nessa noite que vai aparecer um Mordecai na sua vida. Deus vai enviar um Mordecai para você. Que vai te tirar dessa zona de conforto. Para te lançar, te jogar para fora e te colocar no propósito de Deus. Amém? Outro chão que eu vejo muito evidente no tempo que nós estamos vivendo. E nós podemos ver isso muito claro na vida de Elias. Elias era um homem de Deus. Elias fez grandes coisas. Elias fez cair fogo do céu, matou os profetas de Baal, fez cair chuva, 3 anos e meio sem chuva, fez cair chuva. Logo depois, o que aconteceu com Elias? Oi? Caverna, dor e isolamento. Não parece real nos dias de hoje? Quantas pessoas estão escolhendo viver na dor e no isolamento? Eu fiquei pensando nesse texto, eu falei, gente,
Elias fugiu para tão longe, enfiou tanto numa caverna que ninguém achava ele, só um anjo para achar onde ele estava. Deus teve que mandar um anjo achar ele lá, porque ninguém ia achar, de tão escondido que ele estava. Quem sabe esse não é seu chão? Aonde você parou? Na dor, no isolamento, no vitimismo, na autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho. Eu fiquei só, Senhor. Olha aqui. Isolamento, irmão, mata. Mata. Não fique só. Não se isole. Na sua dor, procure alguém de confiança. Exponha seu coração. Eu acho um texto lindo de Jesus quando ele chega para Tomé. E Tomé duvida, né, que é Jesus. E ele põe a mão, toca. Estava ferido, era carne. Toca, Tomé. Jesus faz isso, por que que nós escondemos? Eu não estou falando para você sair abrindo para todo mundo. Eu estou falando que toca, Lu, está doendo. Procura o irmão, fala, irmão, está doendo. Mas eu não vou curar isso aqui sozinho. Eu preciso de você para me ajudar. Por muitos momentos, a nossa tendência como ser humano é isolar. É recolher aquela dor e ficar com ela. E a gente vai acostumando, né? É igual ferida que a gente vai cutucando. E ela vai ficando ali, ela vai ficando, ela vai ficando. Se a gente não aceita o processo de cura, abre a ferida. Eu lembrei agora, quando o Cláudio teve o problema na perna, ficou uma ferida horrível, meus irmãos, horrível, horrível. Na época não tinha celular, então a gente não tem foto, mas, meu Deus, que coisa horrível. Você enfiava um dedo dentro da ferida dele, no pé, no tornozelo. Foram meses de tratamento e a gente olhava todo dia, porque tinha que lavar, colocar um plástico, não sei, uma placa para puxar aquela ferida, ia puxando e aquele trem fedia, não podia chegar mosquito, e a gente tratando, meses, anos, cuidando daquela ferida. Até que um dia ela foi fechando, e a gente olhava todo dia a ferida, a gente abria, lavava, aquela coisa, você via veia, você via pus, você via carne, cheiro. Mas a gente olhava e falava assim, nasceu mais um negócio aqui, tem um negócio diferente aqui. Tem nasceu mais um centímetro de carne. A gente ia medindo dia após dia. Mas a gente não escondeu a ferida, ela estava lá. E a gente quis tratar ela. Você consegue entender? Você consegue entender? Dor não é lugar de morar. Dor é lugar de passar. A dor não é sua casa. A dor é um lugar de passagem. Escolha sair da caverna. Escolha sair desse chão. Escolha sofrer o dano de abandonar a dor. E ir para o propósito que Deus tem para você. Amém? Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo? Estou sendo clara para vocês? É um compartilhar, meu irmão. Não tem ninguém acima. Estamos todos sentados na mesa. A mesa é para nós, filhos. E Ele está compartilhando do pão nessa hora. Amém? Outro chão que muitas das vezes nos paralisa é o medo. Muitos de nós estamos vivendo numa sociedade do medo. Isso já acontece há muito tempo, se acentuou na pandemia e piorou muito mais. Medo de tudo. E nós vamos ver esse exemplo em Gideão. Gideão vivia num tempo que o povo de Israel estava aprisionado há 7 anos.
pelos midianitas, pelos amalequitas. 7 anos. Eles não eram mortos, eles não eram, os filhos não eram sequestrados, eles eram oprimidos. Vamos ler lá, só para a gente entender. Juízes 6, Vitão. Enquanto eu bebo água, que a boca tá. Juízes, capítulo 6. O contexto é esse: um povo oprimido pelos midianitas e pelos amalequitas. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Vamos só contextualizar até aí. Não eram assassinados, não tiravam nada deles, mas o que eles faziam? Oprimia. E lançava o quê? Medo. O que nós estamos vivendo hoje? Medo. O que o inimigo, o que os midianitas, gente, é muito interessante, os midianitas faziam com o povo de Israel? Pode trabalhar, trabalha bastante, planta, 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 trabalha. Na hora de colher, eu venho e tiro o que você tem. Para o povo de Israel, era muito importante a colheita, tem a festa das colheitas. Nessa época era uma festa de celebração, era muita alegria, porque era um fruto do trabalho deles. O que os midianitas faziam? Tirei a sua alegria. Você vai trabalhar muito, você vai suar muito, mas você não vai colher e não vai celebrar. Então o que eu faço? Me escondo. Gideão foi pego malhando trigo no lagar. Ele pegou a colheita, correu, escondeu. Estava lá desesperado, escondido. Eu acho tão lindo que o anjo chama ele de corajoso. O cara estava escondido, era um covarde, estava com medo. Mas o Senhor viu nele um propósito. Ele saiu do lugar de medo para ir salvar um povo, porque ele ouviu e não deu voz ao medo dele. Ele estava com medo? Claro. Pensa, 7 anos um inimigo te acusando, um inimigo te oprimindo. Quantas vezes nós estamos aqui, ó, o inimigo aqui, ó. Eu quero compartilhar algo com vocês, eu não ia falar sobre isso. Quem aqui já teve síndrome do pânico? Pouquíssimas pessoas sabem. É terrível. Eu sentia cano de revólver na minha nuca. Eu jurava que eu ia morrer. Eu já desci de ônibus, porque na minha cabeça entrou um assaltante e vai me matar. Eu não saía à noite, dava 6 horas da tarde, eu pensava, eu preciso correr para dentro de casa. Quantas e quantas vezes eu dei bolo nas pessoas, eu não ia em aniversários e festas, porque eu estava com medo. O medo paralisa. É real, mas é possível sair desse lugar. Amém? É possível. Se você não teve esse tipo de medo físico, como eu tive e outras pessoas aqui tiveram, mas você está com medo de, Deus, eu não vou entregar tudo. Deus, eu não, Deus, não, deixa para a Luciana, deixa para o Juninho. O Juninho já entregou tudo mesmo, ele entrega o resto que ele tem.
né, Gini? Eu pedi o Gini para tocar, para ser meu apoio emocional, irmãos. Parceiro, me ajuda, parceiro. Me dá um apoio emocional aí. Irmãos, perdi o que eu ia falar. O medo vai fazer isso com você. Se você está com medo de viver algo grande porque você vai perder alguma coisa, você já perdeu. Por muitas vezes a gente paralisa porque a gente pensa assim, não vou sofrer esse dano. Eita, não vou sofrer. Esse dano eu não quero. Você já está perdendo. Você já perdeu. A nossa falta de posicionamento já é um posicionamento. Ficar em cima do muro, você já está do lado errado. Escolha hoje ouvir o anjo falando com você. Ei, Arthur, homem forte e corajoso. Escute o anjo falando com você, te achando aí, aonde você está, malhando o trigo no lagar, escondido, com aquele tiquinho de coisa, e deixando de viver um grandão que Deus tem. Porque você está com medo e precisa segurar o pouquinho que você tem. O Senhor está te chamando hoje. Ei, jovem forte e corajoso, homem forte e corajoso, mulher forte e corajosa, o Senhor é contigo. Sai desse lugar, vamos lá salvar o povo, vamos lá, tem uma grande obra para ser feita, no seu propósito. Amém? No seu propósito, naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? E um último medo, um último chão, quer dizer, que eu acho muito linda essa história, porque eu acho que todo mundo se identifica com essa pessoa. Eu nunca vi ninguém que fala assim, eu não sou essa pessoa. Todo mundo fala assim, eu sou igualzinho Pedro. Não é verdade? Todo mundo olha, ninguém fala assim, eu sou o João amoroso. Todo mundo fala assim, eu sou Pedro. Eu sou Pedro, eu ia ser igualzinho. Não é verdade? Irmãos, Pedro, João 21. Depois nós vamos ler, deixa eu seguir aqui. Pedro estava no chão da culpa e da vergonha. Um cara que andou com Jesus 3 anos e meio, comeu na mesa, fez tudo com Jesus. Jesus falou, cara, você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou lançar a minha igreja. Era uma palavra profética sobre Pedro, e Pedro assimilou. Ele recebeu. Só que no caminho final, ele nega Jesus. Todo mundo conhece essa história? Estamos juntos aqui na história? Pedro vai, nega Jesus, chora amargamente. E o que Pedro vai fazer? Lá em João 21, depois que Jesus ressuscita, volta para pescar. Vamos ler lá no texto? João 21, do 15 ao 19. Não, acho que a gente vai precisar de ler o início. Vamos lá, Vitão, só para a gente contextualizar. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do rio Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Olha o que Pedro falou. A ideia foi de quem? A ideia foi de quem? O que ele falou? Vou pescar. Os bobão foi atrás, nós também. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada novo, né? Já devia ter adivinhado.
Estava alguma coisa acontecendo. Ao amanhecer, Jesus na praia, os seus discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Agora vamos para o 15, Vitão. Aí aconteceu toda a história. Comeram um peixinho com Jesus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus lhes disse: cuide das minhas ovelhas. Eu achei tão interessante que ele fala: alimente os cordeirinhos, pacente as ovelhas. Jesus estava falando: Pedro, você está comigo? Tô, Jesus. Vai lá cuidar dos meninos que vão nascer. Pedro, você está comigo? Tô, Jesus. Cuida desses que já nasceram e estão grandes na fé. Vai lá. O medo e a culpa e a vergonha de Pedro não impediu ele de viver o propósito que Deus tinha para ele. Quantas vezes a gente paralisa na culpa por algo que a gente fez, envergonhou o nome do Senhor, envergonhou nossa família, envergonhou aquilo que Deus tinha para nós como chamado. E nós paralisamos, falando: pronto, agora deu, vou recolher a minha insignificância e vou pescar. Vou voltar à minha vida antiga. Eu sei fazer, vai dar certo. Nem tudo que funciona flui. Nem tudo que vai funcionar, meu irmão, vai fluir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente está funcionando, mas não está fluindo. Pedro parou de fluir. Mas hoje, Deus está mostrando para a gente: é possível. Você consegue entender? Homens comuns, a própria palavra vai falar em Tiago. Se não me engano é Tiago. Daniel, qualquer coisa você me corrige. Que ele vai falar que Elias era um homem como nós. Tiago, acertei. Vou ganhar a estrelinha. Elias. Consegue perceber? Todas essas pessoas, homens como nós, que viviam na culpa, que viveram na vergonha, que viveram no medo, que viveram no conforto, mas não aceitaram viver nesse lugar. Correram para o propósito que Deus tinha para eles. Mudaram a história de nação. Mudaram vidas. Gente, Pedro, nós estamos aqui hoje por causa de quê? Depois de Jesus. Um homem que aceitou o chamado, não viveu naquele dia: eu traí Jesus, eu neguei Jesus, agora acabou para mim. Ele ouviu, ele entendeu, ele assimilou e falou: Jesus, eu estou com você, eu vou lá. Eu vou lá. E nós temos outros vários nomes. Jonas ele ouviu uma direção: vai para cá. Ele fez o quê? Desobediência, rebelião. Não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. E aí Deus teve que colocar ele lá no grande peixe para ele pensar, pôs ele no cantinho do pensamento, para ele ficar lá uns dias, para ele entender que o propósito dele não era outro a não ser ir para Nínive.
Se ele tivesse falado, agora deu para mim, vou morrer aqui nessa baleia, nesse grande peixe, não fala que é baleia, é um grande peixe. Ele não tinha cumprido o que Deus queria fazer com ele, ensinar para ele. Ele ainda fica com raiva, né? Porque Deus perdoa ele. Você consegue entender? José foi traído por gente próxima, traído pelos irmãos, sangue do sangue dele. Mas ele não perdeu de vista o propósito que Deus tinha para ele. Se você foi traído por alguém, sofreu alguma traição, alguma decepção, até mesmo dentro da igreja, irmãos seus, resolva isso hoje e siga em frente. Escolha sofrer o dano. O Senhor tem falado muito comigo sobre alinhamento. Precisa de humildade para isso. A gente precisa de humildade para alinhar, para reconhecer. Comentei com a Dênia ontem. Falei, Dênia do céu. Estava fazendo devocional essa semana. Li um texto. Falei, nossa, que lindo esse texto. Uau. Vou ali lavar meu banheiro. Estou lavando o banheiro. Eu amo podcast. Coloquei um podcast de um pastor para ouvir. Ô, gente, 5 minutos. O pastor me deu uma lenhada e era aquele texto do devocional. Deus me corrigiu assim. Mas tem que ter humildade de reconhecer isso também. Senhor, é verdade. Pode corrigir. O Senhor corrige porque me ama. O Senhor está me corrigindo porque o Senhor me ama. Coisa terrível é um filho que não é corrigido pelo pai. Coisa terrível, eu conheço, gente, é terrível. Que triste a vida dessa pessoa. Não foi corrigida pelo pai. Então, se ele está corrigindo, se ele está falando aqui, ó, vem aqui, alinha aqui comigo. Eu tenho um propósito para você. Que você ouça isso nessa noite. Que você entenda, que os seus olhos e os seus ouvidos estejam abertos para viver esse propósito que Deus tem para você. Propósito quer dizer alvo, meta. Para parecer que eu sou inteligente, do latim, colocar à frente. Alvo, meta, objetivo. É o propósito que Deus tem para mim. É esse que eu vou seguir. Aonde, Cíntia? Na sua casa, com a sua família, no seu trabalho. Você vai glorificar a Deus em tudo que você fizer, se parecendo mais com Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós. Glorificar a Deus dentro da minha casa, sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe diligente, sendo um bom marido que sacrifique e dá a sua vida pela esposa. Esse é o seu papel, homem. Sacrificar a ponto de entregar a sua vida pela sua esposa. Esposa, o seu papel é ser a lareira da sua casa, submissa ao Senhor, sendo diligente em educar, em ensinar, corrigir seus filhos, pelo amor de Deus. Outro dia eu falei com alguém aqui da igreja, falei assim, meu Deus, que vontade de falar com os pais, por favor, pega seu filho, põe debaixo do seu braço, ensina, corrige, admoesta. Isso é glorificar a Deus, é seguir o propósito, amém? No trabalho, aonde você estiver, em todas as esferas da sociedade, nós precisamos ser essa influência com o propósito do Senhor, deixando esse lugar, esse chão, para ir para o propósito do Senhor. Eu achei muito interessante que a flecha, a Simone usou um exemplo e Deus já tinha colocado no meu coração sobre a flecha. Irmão, pensa comigo, a flecha, ela não tem vontade própria.
ela decide onde ela vai. A flecha fala assim: hoje eu não vou trabalhar, tá? Me deixa aqui na aljava. Quem decide o destino da flecha? O arqueiro. E ela tem que estar preparada. Porque a hora que ele mira, o único objetivo dela é acertar o alvo que ele designou. Que a gente entenda isso. Se ele me chamou, eu tenho que só aceitar que ele me puxe, que ele me mire e que ele me lance para o propósito que ele tem para mim. Amém? E para encerrar, nós falamos muito de lugares, de pessoas na Bíblia que estavam no chão. Mas tem uma pessoa na palavra de Deus que gente, a gente precisa muito aprender com ela. Com Maria. Que mulher. Que mulher. Porque o texto vai dizer em Lucas que o anjo Gabriel aparece para ela e ele dá a missão. Ele dá a missão para Maria. Gente, não foi notícia boa, não. Não foi assim, você vai ganhar um carro, você vai... Carro não, né? Um cavalo, né? Sei lá, um camelo. Você vai ganhar um camelo. Ai, que beleza, presentão. 13 anos, gente, pensa. Quem tem 13 anos aqui? Não tem ninguém, né? Só o Nenego. Casado com 13 anos. Quase Maria. Uma menina, 13 anos. Chega um anjo e fala para ela: você vai ficar grávida, é do Filho de Deus. Traça o plano para ela. Eu quero ler na minha Bíblia, porque quando eu li, eu falei assim: é isso. Ele chega e fala para ela, na minha Bíblia, a mensagem, a linguagem é bem atual. Eu vou ler só para vocês entenderem. Ele fala, o anjo Gabriel: você vai ficar grávida, a sua prima Isabel já está, de 6 meses. E você sabe que para Deus nada é impossível. Ela poderia ter falado assim: não vai rolar. Procura outra. Comigo não. Os danos eram enormes. Naquela época, eu tive uma prima, há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, eu acho, que ela ficou grávida nessa idade. Gente, foi um escândalo para a nossa família. 13 anos. 13, 14, né? Menos, 12? Meu Deus, piorou. Foi um escândalo para a época. Imagina para essa. Mas olha o que ela fala. Em Lucas 1, no finalzinho de Lucas 1. Agora está tudo claro. Sou serva do Senhor. Quero fazer sua vontade. Que aconteça comigo, conforme todas essas palavras. Meu Deus. Que exemplo. Que a gente pegue isso, sabe, para aprender. Quando o Senhor colocar um propósito para você, que você fala assim: que aconteça comigo, conforme todas essas palavras. É fácil, meu irmão? Não, não é. Não é. Mas como eu disse, escolha sofrer o dano. A recompensa é eterna. A recompensa, ela é eterna. Não tem valor nessa terra que pague o preço de servir a Jesus. O preço de viver de acordo com o que Ele quer para nós. Que a gente faça como Paulo falou em Filipenses 3. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pensa num cara que tinha coisa para esquecer, meu irmão. Não, sério, pensa comigo. Pensa num cara que tinha coisa para esquecer. Ele matou cristão. Eles nem acreditaram no começo que ele era cristão. Ele não foi aceito tipo de boa, não. Ele teve que provar que ele era cristão.
Então ele tinha muita coisa para esquecer. Muita gente que ele matou, mandou matar. Ele literalmente, né, ele foi lançado do chão ao propósito, né? Ele estava no chão e Deus lançou ele por propósito. Meu irmão, ele disse, um cara que tinha muita coisa para esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Assim como Maria, ele falou, eu escolho esquecer do meu medo. Eu escolho esquecer a minha culpa. Eu escolho esquecer a minha vergonha. Eu escolho esquecer a minha dor. Eu escolho sair do meu lugar de conforto para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você consegue entender? O chamamento de Deus para nós é para hoje, como igreja. Como igreja, nós precisamos escolher. Como Pedro, eu escolho. É individual, eu não posso fazer isso por você. As minhas lutas, as minhas batalhas, eu batalho no Senhor. Eu venço no Senhor. Como eu abri meu coração para vocês, eu venci foi no Senhor. Eu nunca vou esquecer do dia, pastora Zildinha. Eu acho que Deus mostrou para ela. Eu acho não, acho que eu tenho certeza. O medo, o pânico era tão grande que eu não conseguia dirigir. Eu fiquei 1 ano, né? Sem dirigir. Deus me deu uma carteira de primeira e eu não conseguia dirigir, de medo. Eu lembro do dia que ela chegou para mim na célula e falou assim, aquele jeitinho dela, e aí, Cíntia? Tá dirigindo? Ela não, ninguém sabia. Eu falei, Zilda, não sei o que. Boba, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você pega o carro lá, fala nada não, dá uma voltinha assim no quarteirão e guarda o carro. Depois, outro dia, você pega, dá mais 2 voltinhas assim no quarteirão, guarda o carro. Você vai ver isso. Aquela palavra me tirou do medo. Gente, ela não falou eis que te digo, ela não falou eu vejo, ela só me deu uma direção, uma luzinha. Sabe quando acende uma luzinha? Uma luzinha pequenininha. Me tirou do lugar de medo. E ali eu fui saindo do medo. Eu fui saindo do medo. Talvez o seu medo é da escassez, é de faltar. Não sei por que eu estou falando isso aqui. Talvez o seu medo é de falta. Pode faltar. Pode não dar. Pode acabar. Não vai acabar. Não vai faltar. Porque o Deus que promete te levar até o final, Ele supre todas as coisas. O Deus que falou, pode ir, Ele vai suprir todas as coisas. Suprir as necessidades. Eu acho lindo isso, as necessidades. Deus supre necessidade. Tá precisando? Eu supro. Tá precisando de coragem? Eu te supro. Tá precisando de sair do lugar do conformismo? Eu te supro. Tá precisando sair da culpa e da vergonha? Eu te levanto. É o Senhor que faz isso conosco. Não somos nós. É o Senhor que faz isso conosco. Eu quero muito compartilhar essa palavra. Queria muito compartilhar essa palavra. Se fez sentido para você, como fez para mim. Se fez sentido para a sua vida, como fez para mim. Eu quero que você receba ela no seu coração de bom grado. Sabe quando a gente recebe algo de bom grado? Eu falo que eu amo ganhar presente. Ontem eu troquei meu presente no Congresso de Mulheres. O meu era um pote de vidro muito chique. E eu troquei com a Eliette. E eu ganhei uma vasilha de plástico. Mas eu fiquei feliz. Porque eu amo ganhar presente. Se você me der um papel dobrado, eu vou amar.
Porque é um coração grato que ele procura. É um coração que recebe de bom grado. Que recebe até a correção, como recebi no banheiro, lavando o banheiro. Eu recebi de bom grado. E eu falei, Deus, eu me arrependo. Me perdoa. Me perdoa. Lavando o banheiro, me perdoa. Porque Ele faz de bom grado para nos ver melhor. Nenhum pai quer ver um filho pior. Nenhum pai quer ver um filho pior do que ele. Todo pai quer que o filho seja melhor do que ele. Essa é a missão de um pai e de uma mãe. Que o seu filho seja um bom pai, seja uma boa mãe. É tudo que a gente deseja e é isso que Deus quer de nós. Ele quer o melhor para nós, mas para isso a gente precisa sair desse lugar hoje. Se não é esses que eu disse, eu sei que muita coisa o Espírito Santo está falando com você. Aonde você parou? Aonde você deixou de viver o propósito de Deus para a sua vida? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer um autoexame, como Paulo disse? Com sinceridade, sabe? A gente precisa ser sincero. Sincero mesmo. Falar, Deus, não está bom não. Talvez é o conformismo, é o conforto. Você está muito apegado ao conforto. Talvez a gente se apegou a querer estar sempre no bem-estar. Uma necessidade de bem-estar. E não quer sofrer o dano de viver o propósito com alegria. Começa a fazer um exame dentro de você e falar, Deus, sonda, pode sondar. Eu queria chamar o pessoal do louvor, enquanto você fecha seus olhos. Não perca Jesus de vista agora. Não perca Jesus de vista. É com singeleza de coração que nós vamos fazer isso. Falar, Senhor, aonde eu parei? Aonde eu parei e eu deixei de viver aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é glorificar o seu nome, me parecer mais com seu filho, aonde eu estiver,